Olá, queridos irmãos, queridos companheiros. Hoje nós iremos falar a respeito da missão do Espiritismo, com a seguinte pergunta: qual é a missão do Espiritismo? O Espírito da Verdade, em O Evangelho segundo o Espiritismo, nos ensina dizendo: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo ensinamento. Se nós unirmos esses dois ensinamentos na nossa vida diária, estudando a doutrina espírita para obtermos compreensão, para termos mais fé e compreendermos melhor os desígnios do Criador, e colocando em prática a ação do bem na nossa vida, a prática incessante da caridade, unindo o amor e o conhecimento, são duas asas, conforme nos fala o benfeitor Emmanuel, para a nossa edificação moral, para a nossa iluminação interior, através da instrução, do estudo e do amor colocado em prática, iluminaremos a nossa alma, substituiremos as nossas imperfeições por virtudes amorosas que vão nos aproximar da misericórdia de Deus. A missão do Espiritismo. O que é o Espiritismo? O Espiritismo não é somente uma ciência nova. O Espiritismo é também religião. É também uma filosofia. O Espiritismo, em seu tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião, nos traz uma proposta nova. E essa proposta nova é do conhecimento interior, fazendo a gente mudar o nosso jeito de ser. Reconhece-se o verdadeiro espírita está no Evangelho segundo o Espiritismo pela sua transformação moral, o esforço que ele empreende para domar as suas más inclinações. Então, o Espiritismo, nesse sentido, nos ajuda a essa libertação interior. Através do conhecimento íntimo, nós vamos nos conhecendo e nos libertando das nossas inferioridades e alcançando as nossas virtudes, alcançando a nossa própria eliminação e alcançando também a nossa libertação. Qual é o objetivo do Espiritismo? Nos revelar o mundo espiritual através dos seus ensinamentos. Combater o materialismo, mostrando que a vida prossegue após a morte do corpo físico e que a Terra, esse momento que estamos aqui, nesse processo de evolução, onde aqui estamos temporariamente para nos aperfeiçoarmos, a morte não é o fim de tudo. Não encerra a nossa trajetória nesta existência. A gente continua, o Espiritismo nos mostra a vida espiritual e nos alerta que devemos nos preparar através da prática do bem, nos prepararmos para chegarmos bem do outro lado da vida e desencarnarmos desvencilhado desses problemas que nós criamos na vida cotidiana. O Espiritismo também revela aos homens, é uma revelação, é a terceira revelação prometida por Jesus, o Consolador prometido, tem como missão, primeiro, a existência do mundo espiritual, que a vida prossegue, que é de lá que nós viemos para a Terra, é para lá que nós retornaremos, para a nossa pátria espiritual de origem. Segundo, a natureza do mundo espiritual, nos falando desse envolvimento que o mundo espiritual cerca a vida corpórea também. O apóstolo Paulo aqui nos fala, em seus ensinamentos no Novo Testamento, que há uma nuvem de testemunha nos observando. Essa nuvem de testemunha são os espíritos, a vida espiritual, os espíritos que estão nos observando, nos auxiliando na nossa marcha evolutiva.
e nos fala dessas relações com o mundo espiritual e o mundo corporal. Quando aqui nós podemos falar a respeito da mediunidade, que é esta ferramenta de trabalho, que é um talento que nos foi confiado para estabelecermos essa comunicação com o mundo espiritual e o mundo espiritual estabelecer essa comunicação com o mundo corpóreo, onde nos é oferecida a oportunidade de trabalhar desenvolvendo os nossos dons mediúnicos e aprimorando a nossa relação com o mundo espiritual e com o mundo corporal, com aqueles que estão à nossa volta. Missão do Espiritismo. O Espiritismo realiza o que disse Jesus, é o Consolador prometido. Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, enviarei-vos o Consolador prometido. O Espiritismo chegou na sua época, esse Consolador prometido, para nos esclarecer, para nos mostrar o que nós devemos fazer para alcançarmos a tão almejada e sonhada felicidade. Nos revela também o conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Ou seja, muitos dos nossos sofrimentos nós vamos encontrar explicação no Espiritismo. Nós vamos obter a informação que a gente não está vivendo somente essa vida. A gente já viveu outras experiências no corpo físico, em outras existências, e a gente vem acumulando experiência, nós temos o nosso currículo espiritual. Então, quando a gente reencarna, a gente vem do mundo espiritual para a Terra, em mais uma oportunidade reencarnatória, a gente traz algumas pendências do passado para resolvermos aqui na Terra, para mudarmos o nosso jeito de ser e chegarmos na vida espiritual melhores do que lá saímos. Esse é o objetivo da reencarnação. Atrai para os verdadeiros princípios a lei de Deus e consola pela fé e esperança, nos fala Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 4. Ou seja, tudo que nós estamos falando aqui, que o Espiritismo revela, o conhecimento das leis, nos informando de onde nós viemos, para onde a gente vai, o porquê nós estamos aqui na Terra, são as leis de Deus trabalhando em nosso benefício. A misericórdia de Deus trabalha em benefício de todos nós. E somos consolados pela fé, pela esperança, termos confiança em dias melhores. Também o Espiritismo nos diz, em uma de suas orientações, é também a missão do Espiritismo, onde Kardec nos fala em O Livro dos Médiuns, na questão 303, no item 1, Kardec fala assim: o objetivo do Espiritismo é o melhoramento moral da humanidade. Esse é o objetivo do Espiritismo. O Espiritismo tem como objetivo melhorar a nossa alma. Não é curar o corpo, e sim curar a alma. Curando a alma, nós também curaremos as mazelas encontradas em nosso corpo físico. E esse melhoramento moral vai nos tornar pessoas melhores, onde a gente retorna do outro lado da vida melhores do que lá saímos. Então o Espiritismo tem esse compromisso com a transformação moral de cada um de nós. O Espiritismo não tem o compromisso de prometer a salvação. O Espiritismo não tem um compromisso de dizer assim: seja espírita que você será salvo. Não. O Espiritismo nos ensina que nós devemos melhorar as nossas imperfeições, transformá-las em virtudes, melhorando a nossa condição, nós mesmos vamos fazer jus por merecer uma morada melhor na vida espiritual, sem tanto sofrimento, conforme nos relata Allan Kardec, onde o Espiritismo provoca em nós uma verdadeira transformação íntima. O Espiritismo, diz Allan Kardec no livro Obras Póstumas, no capítulo que ele trata sobre egoísmo e orgulho, ele diz assim: é missão do Espiritismo. O Espiritismo é, sem contradita, o mais poderoso elemento de moralização, porque mina pela base
o egoísmo e o orgulho facultando um ponto de apoio à moral. Então, o Espiritismo tem como esse objetivo melhorar em nós o nosso egoísmo, melhorar em nós o nosso orgulho, o egoísmo de muitas vezes, onde a gente só pensa em si mesmo, em torno das nossas necessidades, onde nós não paramos para pensar no sofrimento do nosso semelhante. Então o Espiritismo vem trabalhar isso em nós. Precisamos melhorar o nosso egoísmo, precisamos enxergar que há muito sofrimento à nossa volta. Se a gente sair desse egoísmo onde nós vivemos aprisionados, nós vamos aprender com as experiências dos outros e vamos dividir, compartilhar um pouco mais do ensinamento que nós temos, do pouco que nós temos, para ofertarmos em benefício daquele que necessita. Isso vai trabalhar o nosso egoísmo e transformar a nossa atitude em altruísmo, que vem combater o egoísmo. O orgulho. Muitas vezes a pessoa que é orgulhosa, ela não aceita nenhuma opinião, ela se acha o dono da razão, ela se acha melhor do que todo mundo e não aceita isso. Então o Espiritismo vem trabalhar isso, que a gente precisa derrubar o nosso orgulho e egoísmo por terra, que nós precisamos enxergar o que existe em nós, aceitando a nossa realidade e termos a humildade do Evangelho, porque é essa humildade que nos aproxima das regiões felizes da vida espiritual. Quanto mais humildade, mais alegria. Quanto mais egoísmo e orgulho, mais sofrimento à nossa volta. Então o Espiritismo vem trabalhar isso, conforme Allan Kardec nos falou no livro Obras Póstumas. É missão do Espiritismo também, como nos fala o Espírito Emmanuel, no livro Consolador, na pergunta 60. A missão da doutrina espírita é consolar e instruir em Jesus, para que todos mobilizem as suas possibilidades divinas no caminho da vida. Então, a missão do Espiritismo é também consolar nosso coração e instruir em Jesus, para que todos mobilizem as suas possibilidades divinas no caminho da vida. Ou seja, é missão do Espiritismo também provocar em nós essa transformação de consolação, de instrução, conforme nos fala o Espírito Emmanuel. É missão também, conforme nos fala Emmanuel, do Espiritismo, que está no livro Roteiro, uma mensagem do ano de 1952, pelo Espírito de Emmanuel, através de Chico Xavier. É missão do Espiritismo, tanto quanto o ministério do cristianismo, não será destruir as escolas de fé até agora existentes. Ou seja, o Espiritismo não veio destruir as escolas de fé, mostrar que aquela ou a outra religião está errada. Não, o Espiritismo veio contribuir, vem corroborar para que todos compreendam e entendam esse mecanismo da vida, que a vida continua, nos fala da reencarnação, da comunicabilidade com os espíritos, da sobrevivência da alma. Então vem enriquecer cada vez mais essas escolas de fé, que são as religiões, não vem contra essas religiões. O Espiritismo vem nos mostrar o caminho e essas religiões de hoje, no futuro, acabarão admitindo tudo que a nossa abençoada doutrina espírita vem pregando, porque não é algo assim da doutrina espírita, é da lei de Deus. E tudo que é da lei de Deus permanece, continua. Tudo que é da lei de Deus permanece com os ensinamentos de Jesus, caminhando lado a lado do progresso da humanidade. É também missão do Espiritismo, como nos fala Chico Xavier, Emmanuel, o Espiritismo é, acima de tudo, processo libertador das consciências, a fim de que a visão do homem alcance os horizontes mais altos. Então, o Espiritismo é, acima de tudo, processo libertador das consciências, a fim de que o homem tenha uma visão muito mais ampla a respeito da vida, a respeito de tudo que está à sua volta. O Espiritismo é a chave de luz para os ensinamentos do Cristo
explica o Evangelho não como um tratado de regras e disciplinares nascidas do capricho humano, mas como a salvadora mensagem de fraternidade, alegria, comunhão e entendimento, abrangendo as leis mais simples da vida. Ou seja, o Espiritismo revivencia o Evangelho do Cristo. Vem nos mostrar o caminho que devemos seguir, o caminho que devemos traçar para a nossa evolução espiritual. E por último, a missão do Espiritismo será, pois, indiscutivelmente, a força do cristianismo em ação para reerguer a alma humana e sublimar a vida. É esta a oportunidade que nós temos, e a doutrina espírita mostra, de reerguer a nossa alma humana e sublimar a nossa vida. Ou seja, o Espiritismo nos dá a ferramenta, nos oferece o trabalho. Temos aí a casa espírita, um hospital, uma escola abençoada, um pronto-socorro, uma oficina de trabalho, onde temos a oportunidade de nos reerguermos de nossas quedas, de nossos erros e sublimarmos a nossa vida através da prática incessante da caridade. Então, diante disso tudo, a gente vai observando o trabalho do Espiritismo, dessa renovação íntima ao nosso redor. Então, que Ele, o Senhor da vida, nos abençoe, possa o Senhor nos inspirar a continuarmos firmes. Desejamos a todos muita paz, alegria e muita saúde, muitos votos de felicidades a todos. Muita luz.